falando coisas do capítulo 21, que volta no 13, que vai para o 12, que vem para o 17, você está no 13, já está falando do 1, do 2, do 3 de novo, entendeu? É uma forma de linguagem que tem que entender o que está lendo. Por isso é que eles proibiam de ficar tentando decifrar no Talmud. Outra coisa também é a explicação. A maioria das igrejas acredita que Jesus ressuscitou no domingo. Sim. Como é que fica a explicação? Porque, igual a gente está lendo de Daniel e parando de Mateus, um dia profético é um ano literal. Aí não fala, você está lendo a profecia até a quantidade de anos está em dias proféticos e anos literais. Mas quando chega para falar da ressurreição de Cristo, você transforma o dia Sim. em literal também. Mas é isso mesmo. Então vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Estou entendendo bem, foi muito boa a sua pergunta. Ele firmará um concerto comum por uma semana e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Ponto e vírgula. E sobre as asas da abominação, depois de tudo, virá o assolador, que é o que Jesus falou. Não vai passar essa geração sem que o que eu estou falando seja cumprido. Vocês vão ver, esse tempo vai ser destruído. Uma hora ele falou do seu corpo, que ia ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia, e outra hora ele falou do próprio templo, da destruição do templo de Jerusalém. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado também sobre o assolador. Então veja bem, muito pertinente. Ele está falando a última semana são 7 anos. Metade da semana são 3 anos e meio do seu ministério. A gente não pode esquecer que Jesus, quando fala em Mateus e em Marcos, ele fala da destruição de Jerusalém e fala ao mesmo tempo da sua segunda vinda. E a condenação e julgamento do mundo. Quando é que a gente sabe que ele está falando de um ou de outro? Quando ele fala que 3 dias eu edifico, a gente sabe que está falando dele. Quando ele vai falar dia literal, é Oreb e Bok. Ion é dia, um dia. Então veja bem, vamos entender bem o que eu estou querendo dizer aqui para a igreja. Assim como lá em Mateus e em Marcos, ficou amalgamado quando Jesus falava da destruição do templo e de Jerusalém e do julgamento da sua segunda vinda, ficou amalgamado. Assim, esses assuntos tanto do Daniel como alguns outros profetas, quando vão falar de alguns assuntos, estão interligados assim. Ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Está falando do Messias, o que ele vai fazer, no tempo que ele vai fazer e como vai fazer. Ponto. E também está falando do que pode acontecer, o que vai acontecer depois. A gente está falando da metade da semana, porque a metade da semana é a quarta-feira. Então, como que a gente pode dizer que Jesus morre na quarta-feira, se, muito bem apresentado pelo irmão, a gente diz que um dia profético pode servir de ano. E aí agora, como é que fica? Para a profecia do tempo, a gente diz que é ano, mas profecia da morte e ressurreição de Jesus, a gente diz que é dia. Essa metade da semana seria o dia da semana. Lucas, capítulo 13. Aqui em Lucas 13, nós vamos achar um negócio interessante aqui, quer ver? Jesus cura uma mulher paralítica no dia de sábado. Alguém para ler para nós aí? 10, 11 e 12. Pode ler, Leninha. Amém. Ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireita
Jesus curou a mulher da sua enfermidade dia de sábado. Os judeus, os das sinagogas, ficaram muito irritados com o que aconteceu. Vê aí o verso 14. Pode ler. Pode ler o 15. Pode ler. Quer dizer que coisa, né? Quando ele fala isso, os adversários ficam envergonhados. Olha o 17 aí. Fica todo mundo envergonhado e todo o povo se alegrava com as coisas que ele fazia. Isso é no sábado. Aí ele vai falar uma parábola, que é o versículo 18 até o 21. Vamos ler. Faz favor, alguém vai ler. Isso. Isso, o que aconteceu? Então, verso 22, isso é tudo no sábado, verso 22, pode ler, Maicon. Repercorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Por que ele vai para Jerusalém? Porque ele vai dizer, ó, o que ele vai falar? O que ele vai falar? Não convém, né? Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, ponto. Que dia é esse que ele vai andar? Ele curou a mulher no sábado, as coisas estão acontecendo. Só pode ser no domingo, porque ele não pode andar mais de 1 quilômetro dia de sábado. Não é 1 quilômetro, mas eu que estou botando aqui 1 quilômetro. É uma medida, é uma pedra lançada. Eles não podem. Lembra daquelas regras do judaísmo normativo que vai surgindo ali? Não pode. Então, no domingo, ele está caminhando para chegar em Jerusalém. Então, agora nós vamos para o versículo 31. Vamos ler aí. Alguém para ler 31, 32 e 33. Que mesmo dia? No domingo, porque ele está saindo agora e já perguntaram para ele se são muitos que vão se salvar. É por causa do nosso tempo, por isso que eu pulei essas outras conversas. Falaram o que para ele? Pode ler de novo. Chegaram os fariseus, dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E o que ele respondeu? 32. Olha aí. Hoje é domingo. Eu vou pregar e vou ficar hoje, amanhã, no terceiro dia, que é trité, que é de tritos. No terceiro dia sou consumado, que é ordinal. Quer dizer, terceiro dia da semana. É terça-feira. Jesus foi preso na terça-feira, logo depois do pôr do sol, começando na quarta-feira. Quer ver? Vamos lá. Continua, pode ler o verso 33. Pode ler, deve. Então está no domingo, ele falou, eu vou ter que caminhar hoje, segunda e terça. Porque convém que um profeta não morra fora de Jerusalém. Está entendendo? Ele está no domingo. Então essas coisas, por isso que a Bíblia diz, compara uma coisa com a outra para achar a causa. Essas coisas são colocadas desse jeito para que haja um esforço para nós entendermos. Por isso que são vários relatos, várias narrativas, e uma vai completando a outra. Elas vão se amalgamando. Enquanto a grande maioria
dos liberais e acadêmicos distingue, não, ele falou contra o outro porque contou a história de outro jeito. É o contrário. O que está acontecendo é que o que Lucas está falando, ele vai amalgamando com Mateus e com Marcos e vai achando o seu lugar, vai formando um grande mosaico, que de longe a figura é perfeita, mas quando a gente chega pertinho a gente vê a diferença de cada um dos materiais que está formando aquilo ali. Existe uma história sendo formada aí. E Jesus falou no domingo, eu vou pregar e vou curar hoje, vou pregar amanhã e curar segunda-feira, e vou pregar e vou fazer na terça-feira. Porque depois do pôr do sol da terça-feira, ele vai comer a ceia com os discípulos, e quando Judas estiver sentado na mesa, ele vai virar para Judas e vai dizer, toma aqui ó, esse pedaço de pão com molhado no vinho aqui, ó, depois do lava-pés. Vai fazer o que você tem que fazer logo. E Judas levantou, na hora levantou e foi vender Jesus, e depois vai dar o beijo da traição. Está entendendo? E ele diz, eu sou consumado no terceiro dia. A minha obra toda vai parar ali, porque a partir dali é meu julgamento, é minha morte. Porque ele vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai morrer às 3 horas da tarde, o mesmo horário que morria, que era sacrificado, o Cordeiro, que foi sacrificado como exemplo lá no Egito, do dia 14 de Abib. E esse dia 14 de Abib vai ser na quarta-feira. Por isso que aí ele vai morrer, vai ser morto, vai ser preparado, vai ser enterrado, que é o capítulo 28 que nós estamos seguindo, que vai apresentar. Jesus então vai ficar na sepultura à noite de quarta-feira e vai passar o dia de quinta todinho na sepultura. Essa quinta-feira é um sábado festivo, 15 de Abib, por isso que as mulheres não compraram e não prepararam nesse dia os ungüentos todinho. Aí vai passar a noite de quinta, vai passar o dia de quinta para sexta, o dia de sexta-feira todinho, aí nessa sexta-feira elas vão comprar tudo que precisa, elas dizem, e vão também passar, ele vai passar a noite de sexta para sábado e o dia do sábado, e elas vão esperar passar o sábado do 7º dia para poder ir no sepulcro. Realmente, quando elas chegam, que vai dando aquela situação toda, vai ser o primeiro dia da semana. Depois que todas as coisas estão acontecendo ali, vai ser o primeiro dia da semana. Aí ele vai passar 3 dias e 3 noites. Quem vai apontar a semana, como que está acontecendo, é essa sequência aí que o Lucas está contando para nós. Entendeu? Só pelo fato da caminhada, então, mostraria que é domingo. Exato, porque ele está saindo do sábado e essa caminhada ele está no domingo. Ele não pode caminhar no sábado, ele está fazendo ali perto da sinagoga e tudo. Aconteceu o problema na sinagoga e ele vai pregar. O reino dos céus é semelhante ao quê? E quando acaba o sábado, ele tem que prosseguir sua viagem, ele tem que ir para Jerusalém. Aí no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana, no terceiro dia da semana. Na noite desse terceiro dia, aí vai acontecer a traição do Judas, a prisão de Jesus, que é tudo isso que a gente está estudando em Mateus 28. Eu acho um pouco complicado, porque igual guardar o sábado. Jesus acabou no versículo anterior de ensinar aos judeus que poderia ser curado no sábado. Cura, né? Poderia ser curado no sábado, porque era pertinente fazer isso. Sim. Mas aí logo depois, como é que a gente pode garantir que Jesus sentia que era vamos supor, não é exato, mas que Jesus sentia que aquele tanto de tempo poderia andar só no domingo? Por que Jesus não poderia, não estaria ensinando também que, isso aí não é lícito, não precisa disso, entendeu? Às vezes ele poderia, sei lá, eu imagino que... Veja bem, veja bem, sobre isso aí você pode pensar assim, ele diz assim, vai acontecer uma destruição aqui em Jerusalém, assim como no dia do juízo. Ai das grávidas, quem está amamantando, que não ocorra no inverno, que não suceda ser num sábado. Por que não suceda ser no sábado? O camarada vai correr, está na Vila Rubim, chega na Vila Rubim, não posso correr mais que é sábado. Aí vem o inimigo e vá. Então essas coisas só a gente ligando os outros versos. Ele próprio diz, que esse dia dessa destruição, dessa coisa toda, não ocorra num sábado. Porque se depender do rigor de um judeu para lidar com o dia do sábado, vai ser difícil a pessoa escapar. Sim.
Exato, ele não tem, mas isso... É complicado você chegar para uma pessoa e falar isso, e a pessoa pode chegar para você e falar bem assim, não, mas Jesus acabou de dar, pela sua teoria, Jesus acabou de ensinar que pode curar no sábado, Jesus acabou de ensinar que pode fazer isso aí. Sim. E se for olhar assim, ele está dando conselho para a geração futura, considerando o tempo que eles poderiam andar, hoje o dono está fazendo errado. Porque a gente anda, pega da mais de quilômetros, a gente anda, Sim. entendeu? Aí fica complicado. É porque é o seguinte, Ticão, é porque as regras que vão agora, essas regras, disse Jesus, vocês estão seguindo conceitos de homens e abandonando a lei de Deus. A interpretação de vocês a respeito desse assunto está equivocada. O príncipe da sinagoga está equivocado. Ele está ensinando. E quando ele ensina, ele também tem que dar um exemplo. Ele não vai fazer, eu vou fazer diferentão e o problema é deles comigo ou eu com eles. Não, não é só assim. Está entendendo? Essas regras ficam ali. A Bíblia diz, a lei que regia para eles no sábado, não carregue carga no dia de sábado, você não vai viajar dia de sábado, então essas coisas estão estabelecidas. E ele não vai ficar afrontando isso aí. Ele lidou com uma mulher que está doente. E usou como exemplo o seguinte, quando você tem o teu animal, está lá na estrebaria guardado, você não vai dar comida e água para ele? Aí vou. Então por que eu não posso curar essa mulher que está adoentada, que não pode se levantar, ela está encurvada, tem um problema seríssimo na coluna? Ah, sim. Mais rigoroso. Então, para você ter ideia, veja bem, depois desses acontecimentos todos de Jesus, teve um rabino que agora me fugiu o nome, mas você pode pesquisar que vocês vão achar, que ele começou a permitir que no dia de sábado, se tivesse alguém doente em casa, preparar o remédio, o chá, para tratar e a pessoa ficar tratada. Sabia o nome dele de cor. Agora me fugiu. Quando ele ficou doente, ele permitiu isso para a comunidade dele todinha. Quando ele ficou doente, e um dos seus discípulos falou assim, eu vou preparar um chá assim para o senhor que é bom. Deixa passar o pôr do sol. Ah, mas o senhor não libera para todo mundo? Eu liberei para eles. Para mim, não. Aí só fizeram o remédio para ele depois do pôr do sol, tá entendendo? Muitas coisas vão mudar e vão ficar mais tranquilas dentro do judaísmo, até mesmo por essa experiência. A gente não pode se esquecer que Jesus é um judeu da tribo de Judá, circuncidado ao 8º dia, e os membros da sua seita agora vai ser chamada dos nazarenos. É uma seita judaica, dentro do movimento judaico. Então, Jesus também não vai dizer, já que eu curo no dia de sábado, eu vou cozinhar no dia de sábado, vou fazer assim. Não, ele também não vai fazer isso com os outros. Ele vai seguir algumas restrições que eles têm, até mesmo para não servir de escândalo para o outro. Um príncipe da sinagoga ficou escandalizado que Jesus curou uma mulher enferma há 18 anos, naquela enfermidade dela. Você imagina, então, se ele pega daquilo ali e vai andar 5, 6, 8 quilômetros para chegar em tal lugar, ou mais do que isso. Aí haver um transtorno ainda maior dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Então, sobre esses assuntos, a gente realmente tem e enfrenta as pessoas que falam, não, mas ele fazia assim, fazia aquilo, porque geralmente as pessoas fazem uma análise muito ampla, né, das coisas que estão acontecendo, do particular para o geral e também do contrário. Essa análise é feita muito, muito ampla e às vezes a comparação não é tão rápida assim. Um assunto não tem nada a ver com o outro, tá entendendo? Ele caminhar e curar alguém porque a pessoa lida com o animal é uma coisa, e caminhar é outra questão, não é da mesma coisa que está se falando. Exato. Então ele lida. Sim. Segunda e terça, isso aí. Porque se eu falar isso, eu vou poder ser retrucado o tempo todo em relação
sobre esses assuntos, Patrick, a gente vai ficar sendo retrucado o tempo todo, porque até mesmo isso demonstra bem quais são as divergências que existem nessas inúmeras denominações cristãs que tem no mundo todo. Ortodoxa, católica, protestante, evangélicos, tem inúmeros grupos. E vai ser sempre essa confrontação. O que nós temos em mãos são esses versos que apontam isso aí, e aí sim, um cumprimento de uma profecia como Jesus falou. Porque dessa forma que foi apresentada para nós aqui hoje, pelo tanto Daniel quanto os outros versículos que foram apresentados, Jesus ressuscita do sábado para o domingo e dando 3 dias e 3 noites. Não aquele cômputo dos outros que chega numa sexta-feira, 5h30 da tarde, e tem que ressuscitar num domingo, 6 horas da manhã. E eles se apegam àquele amanhecer, alvorecer, como se fosse o sol. Né? E a gente está vendo que essas coisas estão acontecendo à noite, na noitinha, de um fim de uma tarde para o início do outro dia. E essas contraposições vão existir sempre, porque ela existe há séculos. A gente não pode esquecer de uma coisa. Olha só o que eu vou falar, hein? Eu vou passar. Não podemos esquecer de uma coisa. Daqui a 3 anos fazem 1.700 anos que decidiram que as coisas iam ser como são apresentadas até hoje. A partir do Concílio de Nicéia. 1.700 anos, daqui a 3 anos. Ele foi decidindo a natureza do novo Deus do Império, a mudança do sábado para domingo, a mudança dessas coisas que a gente está vendo aí de Páscoa e de festa e de tudo mais, porque a Páscoa é o 14 de Abib, o feriado é o 15 de Abib, virou para o cristianismo, é o domingo, que é a Páscoa. Então essas coisas todas são sérias para a gente lidar com isso aí. É o despontar, exatamente. A gente vai ter que lidar com essas linguagens e apresentarmos para as pessoas aquilo que temos aprendido. Você falou, é um dos versículos também que a gente poderia usar com mais liberdade. Exato. E já aconteceu. Sim, exatamente. Houver o terremoto, exatamente isso aí. Porque o do Daniel é o seguinte, gente, o Daniel ele vai apresentar em que tempo da profecia das 70 semanas Jesus está se manifestando. E o que é que está ocorrendo? Ele vai dar fim a todo o trabalho que existia no templo segundo a casa de Arão, dos levitas. Agora é de acordo com a ordem semelhante à de Melquisedeque, do filho do Deus vivo. Amém.